Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que me foi enviada pela Vida Editorial, tá? Que está sendo publicada em sua primeira edição em língua portuguesa, agora no ano de 2023, que é Filhos da Revolução, Autobiografia do Homem Ocidental, que é essa obra aqui, do Eugene Rosenstock. Mas antes de falar um pouquinho desse livro, o que vocês vão encontrar nele, eu gostaria de pedir se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com quem tem interesse nesse tipo de vídeo, enfim. E também na descrição do vídeo eu deixarei um link para quem tiver interesse de adquirir essa obra com cupom de desconto que pode ser utilizado no site da Vide Editorial, tá? Não só para adquirir esse livro, mas os demais livros que se encontram no site da Vide. Enfim, o Rosenstock é o seguinte, ele nasceu em Berlim, tá? Ele foi um historiador, filósofo social, além de escrever obras na área do campo da história, da sociologia e da linguística. Inclusive eu tenho um vídeo anterior aqui no canal onde eu falo sobre o livro dele, A Origem da Linguagem, tá? Bom, esse livro, como o seu subtítulo já diz, ele é uma autobiografia do homem ocidental. Também salientando que ele foi publicado a primeira vez no ano de 1938. Tá? E o que deu ao Rosenstock a ideia para escrever, ele teve essa ideia, como ele diz no primeiro capítulo, nos campos, né, de Verdun, na Primeira Guerra Mundial. Né? O plano de escrever esse livro, nessa perspectiva específica, foi concebido em 1917 no campo de batalha de Verdun. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Então, a proposta do autor, primeiro, como esse livro foi lançado em 1938, ele está na véspera da Segunda Guerra Mundial. Então, para o Rosenstock, é um fato muito importante que causa uma mudança em toda a história do mundo. A ocorrência ali que tinha passado até então da Primeira Guerra Mundial. Então ela muda tanto a visão que se tem sobre o passado quanto a visão que se passa a ter sobre o futuro. Nós podemos, né, sempre ressaltar que no momento de uma guerra há mudanças de rearranjos sociais, há mudanças relacionadas à tecnologia, há avanços, né, ligados à tecnologia, à produção de armamentos e também relacionados a suprimentos de guerra, enfim. Então, como ele mesmo diz, foi um acontecimento marcante, tá, que deu a ele essa centelha para escrever o que ele chama de uma autobiografia da Europa. Então ele se propõe a fazer essa autobiografia dos 900, até então, dos 900 últimos anos. Né? Neste livro trataremos os últimos 900 anos como o dia presente, cujo legado todos nós devemos receber antes que ele passe e seja enterrado. Então, logo no final do primeiro capítulo, ele já diz a intenção de ser uma autobiografia da Europa, que cobre um espaço de não mais de 27 gerações, e aí, logo no final do primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte: o livro, propriamente dito, narra como a humanidade conquistou um novo tempo e superou a perda de tempo, reconquistando então a si mesma sempre que corações muito preguiçosos ou cérebros muito nervosos desperdiçaram a plenitude do tempo, que é a participação que a humanidade tem na eternidade. O segundo capítulo já vai tratar da questão ali da Revolução Russa, né, como ele mesmo vai dizer, e ele vai analisar outras revoluções. A narrativa desse livro começa com a Revolução Russa e volta para as grandes revoluções da França, Inglaterra
e Alemanha. Todas as quatro foram revoluções seculares feitas pelo poder temporal. A comparação entre elas mostra que tem uma interdependência e que criaram um sistema baseado numa permanente interação entre elas. Ao final dessa primeira parte, ficará evidente que a Guerra Mundial, aqui lembrando que só tinha acontecido até então a Primeira Guerra Mundial, aborda aspectos religiosos não apresentados por essas quatro revoluções. Impérios, cruzadas, igreja, cidadania e autoridade foram valores que, na Guerra Mundial, e são valores ainda hoje, mesmo datando de uma origem anterior a 1789 ou 1688. A segunda parte irá estabelecer um paralelo peculiar entre as quatro grandes revoluções nacionais e um paralelo que se tornou visível desde a Guerra Mundial e através dela. E aqui é bom lembrar também que é quando surge a ideia para ele aqui no ano de 1917, quando ocorre a questão da Revolução Russa, os bolcheviques, em 1917. Então, ele vai falar dessas questões dos revolucionários, né, as apostas, liberdades e lealdades. Isso na primeira, logo no início, né, na primeira parte ele vai falar da Rússia, a fábrica eurasiana de cereais, França, Inglaterra e Alemanha. Na transição, o políbio ou a reprodução do governo. Na segunda parte, ele trata do Império Romano à América e no epílogo, metanômica de sociedade, articulando os períodos e coordenando memórias. Futuro da Revolução, adeus a Descartes, o valor do humor para a sobrevivência. No apêndice vocês vão encontrar várias ilustrações e mapas explicados. Então fica aqui a minha recomendação, tá? Filhos da Revolução, uma autobiografia do homem ocidental, que é essa obra que também se casa muito bem com uma obra que eu apresentei em 2 volumes nos vídeos anteriores, que é a Tragédia e Esperança do historiador Carol Quigley. Se vocês querem aprofundar um pouquinho nesse tema, tá lá também aí no canal os vídeos sobre essa obra. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.